Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. E como acontece sempre nas quartas-feiras, o Ronda é às 13 horas. Nos outros dias subsequentes, você já sabe, é de 11h30 ao meio-dia, ao vivo, e depois as nossas reprises que são o maior sucesso. Tem gente que me acompanha às 19h30, tem muita gente me acompanhando às 6h30 também, eu e toda a minha equipe, inclusive hoje. Nós vamos trazer, Dr. Oswaldo Ambrosio vai falar sobre aquele vídeo lá do presídio. Lembra do vídeo do presídio? Um vídeo que relata pias quebradas, vasos quebrados, a falta também até de papel higiênico para presos. Isso é um absurdo, gente, né? Isso não sei nem se emprega maus tratos ou tortura, sei lá, mas alguma coisa precisa ser feita para resolver isso. Lembra que a Sejus negou? Mas hoje eu quero saber qual é o direito do preso. Daqui a pouco nós vamos saber. E olha, bairro Aviso, o caso Vinícius, eu vou relatar este caso, inclusive o delegado de crimes contra a vida conversou comigo hoje de manhã. Fiquem conosco, muitas informações do nosso programa. Agora, nessa câmera aqui, caso Vinícius. Um jovem que estava na rua Bahia do bairro Aviso quando, de repente, alguém passou de bicicleta e mandou tiro no rapaz. Ele morreu, deu entrada no hospital HGL e acabou morrendo. O que diz a polícia agora oficialmente? O matador se apresentou e alegou que estava apenas se defendendo. Tem gente que usa esse tipo de artifício. Aliás, daqui a pouco eu vou comentar com o doutor Oswaldo, porque tem gente que já conhece o direito até para cometer o crime. Ele comete o crime já sabendo, olha, eu vou usar isso aqui, porque é uma válvula de escape. A lei existe também para isso, não é? Mas o grande detalhe é que a polícia está no encalço fazendo as investigações. Ainda nesta semana, muita gente vai ser ouvida no caso da morte do jovem Vinícius, do bairro Aviso. Eu quero trazer agora os detalhes no Ronda. Não demorou muito para que a polícia desse resposta a um caso de homicídio muito comentado no bairro Aviso. A morte de Vinícius Rodrigues dos Santos, de 19 anos, está com investigação em andamento. O crime foi registrado na tarde do último domingo, na rua Bahia. A vítima estava passando pelo local quando o matador, de bicicleta, efetuou vários disparos contra ele. O autor dos tiros se apresentou ao delegado André Jareta, responsável pelas investigações. Ele confessou o crime em depoimento. O autor se apresentou voluntariamente aqui na delegacia, acompanhado de advogado, confessou o crime, né, alegou ali uma tese de defesa, né, tentando se eximir da responsabilidade penal, mas o caso está sendo estudado, estou ouvindo outras testemunhas para que ao final das investigações possa chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. Em detalhes, o autor não teve o nome revelado. Disse que foram feitas várias ameaças contra ele, feitas por Vinícius. De acordo com o autor, havia uma desavença entre ele e a vítima, né? E na data dos fatos, ele teria se deparado com a vítima um pouco mais cedo. A vítima chegou a sacar um revólver e apontar para ele, porém na ocasião não atirou porque ele estava acompanhado da esposa e filho. Mais tarde, a partir de então, o autor disse que passou a andar armado. E mais tarde, eles novamente se encontraram, se depararam quando eles passavam de bicicleta um pelo outro. Segundo o autor, a vítima levou a mão na cintura, como se simulando que fosse sacar arma de fogo, e aí o autor sacou de antemão e efetuou os disparos. Essa foi a versão apresentada pelo autor que nós estamos estudando para chegar a uma conclusão ao final. Depois dos tiros, Vinícius foi socorrido por populares e levado ao HGL, onde não resistiu e morreu. Para o delegado André Jareta, o inquérito deve ser fechado ainda nesta semana, ou no mais tardar, no início da semana que vem. Eu acredito que ainda essa semana nós podemos chegar a uma conclusão, né, do que realmente aconteceu e no início da semana que vem já remeter esse inquérito ao judiciário, né, representando ou não pela prisão do autor, a depender da conclusão. Pois é, aí eu não quero chegar a conclusões precipitadas não, mas a justificativa do rapaz para ele ter matado é justamente que o cara estava ameaçando. Em tempo, ele morreu. Ele não está aqui para se defender, para dizer assim, olha, eu ameacei mesmo, porque ele fez isso, isso e isso. Não estou dizendo que essa versão é mentirosa, eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que fica uma situação complicada, né? Uma situação difícil. Imaginem vocês aí em casa, né? O cara morreu.
Ah, ó, ele é que é culpado. Sim, o cara que morreu. Aí fica um negócio realmente assim, do nada. Eu vou usar isso aqui e de repente vamos ver o que é que vai dar lá na frente. O delegado de crimes contra a vida, ele está muito convicto de que tem que ouvir outras versões, tem que ouvir outras pessoas nesse caso. Está muito convicto disso. Nós conversamos hoje de manhã e ele deixou muito claro que vai fazer outras oitivas com pessoas que podem ter visto ou que conhecem essas duas pessoas, esses dois personagens e principalmente esse rapaz que acabou morrendo lá no bairro Aviso. E olha que essa morte do bairro Aviso foi a morte de número 48. Ô, gente, como se mata aqui na cidade, hein? Impressionante. Nós estamos com 9 homicídios a mais que o ano passado. No ano passado, até esse período, nós tínhamos 39 casos. Só para se ter uma ideia, São Mateus, segundo colocado, lá são 38 homicídios. No ano passado, até esse período, eram 33. Em Colatina também está com 3 homicídios acima daquilo que registrou no ano passado. Agora, Soretama conseguiu reduzir os homicídios. E é aí que eu te digo, o delegado Fabrício Lucindo lá fazendo um excelente trabalho. Por falar em Fabrício Lucindo, eu tenho a imagem de uma pessoa que foi mandada para o presídio pelo delegado Fabrício Lucindo porque tentou matar 2 pessoas na cidade. É esse aí, ó, Vaguinho. É o prenome dele. De acordo com informações da equipe do delegado Fabrício Lucindo, esse rapaz que nós estamos mostrando aí nas nossas imagens, nesse mês de junho mesmo, teria tentado matar 2 pessoas e no mesmo dia, num intervalo de pelo menos 3 a 4 horas. Aí o Vaguinho acabou sendo flagrado, porque ele também estaria envolvido com o tráfico de drogas lá na cidade de Soretama. Resultado disso tudo, Vaguinho foi parar atrás das grades. Agora pode voltar aqui para mim. É por isso que Soretama tem reduzido o número de homicídios, por essas e outras. Rio Bananal também reduziu, são 3 casos registrados a menos que no ano passado. Esses números aí são de quem investiga, quem vai atrás da notícia. É o Ronda na TV. Ó, daqui a pouco eu vou voltar, eu quero trazer informações sobre um menor que foi parar no IASES. Sabe o que aconteceu com ele? Esse menor é acusado de ter matado no Nova Esperança um rapaz de 22 anos. E ele diz para a polícia, ó, matei sim, matei porque estava sendo ameaçado. Lembra do que eu disse lá no começo? Em tempo, o cara morreu. E aí? Daqui a pouco eu vou contar essa história. Segura aí. De volta, ó, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. É assim o Ronda, né? Nós estamos em 3 horários, muitas pessoas me acompanham à noite, outras pela manhã, ó. Obrigado pelo carinho de todas vocês. Olha quem está nos visitando, o doutor Oswaldo Ambrosio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Zé. E olha, eu gosto quando o doutor Oswaldo vem aqui porque o papo é de primeira linha, né? É lá em cima. Agora eu já estou combinando aqui com o doutor Oswaldo que eu quero acompanhá-lo em algumas sessões. Eu, Oséias Farias, vou acompanhá-lo em algumas sessões. Sabe para quê? Para ver como é que se comportam promotores, juízes. A gente fala tanto aqui do Poder Judiciário, não é? Às vezes a gente acompanha, mas eu quero me aprofundar. Você topa? Eu topo. Eu não sei como é que os juízes vão encarar isso, né? Apesar de reinar aí o princípio da publicidade, já estão ouvindo já. Não sendo segredo de justiça, Oséias, não envolvendo causas familiares, eles são obrigados a permitir a gravação então, e a participação de todos. Pois é, ó, com câmera e tudo, hein? Em breve, em breve. Agora eu quero pedir imagens do presídio da cidade de Linhares. Ontem nós fomos surpreendidos com um vídeo que relata uma denúncia, gente. Esse aí é o presídio, deveria ser considerado assim, presídio novo, zerado, entregue para a população. Eu não sei se está entregue para a população, né? Mas vamos colocar aqui população carcerária, então. Pelo menos isso. Que aumentou, hein? Nós temos a maior população carcerária do mundo. E o que vocês estão vendo aí, relata, doutor Oswaldo, o que não deveria acontecer. Isso é uma pia que o preso, obviamente, deveria utilizar, mas não vai utilizar porque você viu lá, o trem está caindo. Isso aí é uma denúncia gravíssima, é ato desumano, é totalmente. Aí vão mostrar aí um vaso, não vamos nos aprofundar no vaso não, mas o vaso desativado, ó, e algumas coisas quebradas inclusive. Uma situação que se o preso estiver, de fato, precisando disso aí, doutor Oswaldo, isso revela que ele não vai ter esse serviço e é considerado um serviço básico.
Né? Com certeza. E bota básico nisso. Entenda bem, é por isso que as coisas não funcionam. Na verdade, que no Brasil se prende demais, Oséias. Ao contrário do que muitas pessoas dizem. Então, para começar a conversa, se prende para saber se é culpado ou inocente. Para saber Primeiro se é necessário. Vai para a cadeia. Para saber se é necessário prender. E se prende muito provisoriamente. A maioria da nossa população carcerária hoje, maioria não, mais de 40% hoje, José, são presos que dependem de julgamento. Aí, doutor Oswaldo, olha, continuando, mostramos ali o fórum desembargador Mendes Vanderlei. Aí o preso vai para o fórum, naquela nhaca que só Jesus para tomar conta, que ninguém aguenta, né? O preso vai lá para o fórum para dar o seu depoimento, que é necessário, e aí vai naquele odor, né? Por que o odor? Aí nós mostramos, olha aí, ó. Na primeira necessidade do cara, o cara não está sendo atendido? Como é que é isso? Né, Zé? Na verdade, tem que ter uma intervenção federal, né? Um presídio desse aí, pelo menos uma ala dessa daí, tem que ser desativada. O governo federal tem que intervir, tem que desativar. Por isso que eu estou te falando, se defende aí na redução da maioridade penal, Zé. Isso vai virar um caos, nós não temos aonde colocar, nós não temos estabelecimentos prisionais adequados. É a prova, inclusive. É, né? A prova, é inegável. Você não prende ladrão de galinha, Zé. Você tem outras medidas, você pega compromisso, você bota ladrão de galinha na cadeia e os grandes criminosos de colarinhos brancos estão soltos. Continuam soltos. É uma inversão, quando não deveria. É uma inversão de valores muito grande. Ninguém que aqui está querendo defender impunidade, não. É critério. E o Código de Processo Penal diz quais são os critérios. É violento? O crime? Não. Cabe fiança? Cabe, mas não pode pagar. Engraçado, às vezes você pede uma liberdade provisória, se for com fiança, é concedida. Sem fiança não é concedida. Quer dizer, mais uma prova de que o pobre ele é massacrado. Então, doutor Oswaldo... Falta de justiça social. O que nós mostramos aí é uma cadeia que deveríamos dizer assim, olha, é para pobre e para rico, mas dificilmente você vai ver um rico aí dentro. Muito dificilmente. Né? Bom, na prática é isso, agora na teoria é o que eu estou relatando. Mas devolvo lá as imagens que teve um outro detalhe que nos chamou muito a atenção nesse caso. Doutor Oswaldo, essa ala aí, a Sejus explicou que é uma ala que está sendo reformada, mas ela não está com cara de reformada. Bom, aí... Um trem manchado desse jeito aí, isso já existe há algum tempo, gente. Entenda bem, Zé. Aí eu ia até dizer, essas imagens são realmente deste presídio? Nós não podemos atestar. E se são, ou se há dúvida... Vão ser investigadas, ou se há dúvida... Olha, o Ministério Público, a Vara de Execuções Penais, ela é responsável pela fiscalização dos presídios. Então a juíza vamos da execução penal, ela tem que ir lá. O promotor da execução penal tem que ir lá. A Sejus disse isso. E ela explicou que essa ala aí que nós estamos mostrando é uma ala que está sendo reformada. Ela já falou a respeito. E ela disse que é uma ala que está sendo reformada. Eu fiquei na dúvida disso, doutor Oswaldo, porque não me parece uma ala reformada. Muito pelo contrário. Ou vai ser reformada ainda. Mesmo porque, Zé, você há de convir que essas imagens aí devem ter sido feitas por funcionários. É claro. É uma denúncia de um agente. Olha só. Agente revela situação desumana na penitenciária de Linhares. Cabe uma boa investigação, doutor Oswaldo. Não tenho dúvida. O Ministério Público tem que atuar. Ele tem que atuar. Ele é obrigado a atuar, a juíza da Vara de Execuções Penais, ela tem que ir lá, ela tem que investigar. Se ela não quiser ir, ela tem que mandar lá o Silvio Roberto Vieira Lobac, que é o escrivão dela, para tomar as providências. Alguém precisa ir. Alguém precisa tomar uma providência, fazer um relatório e prestar contas à sociedade. Pois é. Porque, olha só, a pena não tem um caráter só punitivo, às vezes. Ela tem um caráter de ressocializar o preso. Porque como não existe prisão perpétua no Brasil, essa pessoa ela volta para a sociedade. Como é que não existe prisão perpétua? Perpétua. Na nossa Constituição Federal de 1988 não permite. Pegar aí 30 mais 30 mais 30, ele não vai viver mais que 90. Aí não vai viver mais que 90, às vezes, mas aí você tem os estudos... Na prática não tem, né? Na prática não. Por um crime não. Por um crime não. E aí não. você tem políticas criminais, o camarada vai passar por um estudo social e vamos tentar uma regressão, e ele vai ficar no semiaberto, ele vai poder estudar mesmo no fechado, ele vai poder conviver um pouco mais com a sociedade. Então, se você não ressocializa, você cria o quê? Um algoz. Você cria um leão, você cria um animal, um bicho que vai voltar para te matar. Para fechar, então, é necessário investigar as imagens que nós recebemos, que os sites aqui da cidade também receberam e que junto conosco fizeram essa denúncia, porque isso é uma denúncia. Gente, parar na cadeia, quando você menos espera, alguém está indo. Não, eu vou te dizer uma coisa, Zé. E a gente não pode dizer Você não tem que ser culpado para ir para a cadeia, não. Porque o juiz, se alguém te pedir sua provisória, sua temporária de 5 dias, ele vai dar dependendo dos argumentos.
E não quer dizer que você é culpado. E você acaba caindo lá na cara. E aí? É verdade. É verdade. Isso é verdade. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma Está vez. confirmado. Então nós vamos marcar a data. Eu quero acompanhá-lo com câmeras ligadas aqui do Ronda. Eu quero acompanhar uma audiência envolvendo advogados, envolvendo promotores, envolvendo juízes. Nós queremos acompanhar isso. Fazer uso do princípio da publicidade. Exatamente. E mais, às vezes, vai ser uma das maiores experiências profissionais da minha vida. Eu quero saber como é que o Poder Judiciário, como é que o Ministério Público e como é que os advogados se comportam diante da sociedade. Eu entendi. Obrigado por ter vindo. Eu já percebi que eu vou ter que ir nessa câmera aqui. Então tá. Ó, daqui a pouco, agora nessa aqui, daqui a pouco então nós vamos voltar e aí eu quero trazer informações sobre um outro caso que está chamando a atenção. Um menor disse o seguinte, olha, eu matei mesmo, né? Matei. É aqui? Já sabia. Matei mesmo. Daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes o que ele disse num depoimento ao delegado de crimes contra a vida de Linhares, André Jareta. Eu conto já. Vamos lá, de volta. Tem gente apostando que eu não vou passar nem do portão do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Não acredito nisso, não acredito. Eles vão deixar a gente acompanhar sem dúvida alguma, né? Vão sim. Doutor Oswaldo, um abraço. Já foi pro batente, inclusive. Olha, tem um caso aí de um menor que confessou, matei sim, foi neste ano o crime dele no bairro Nova Esperança, nas proximidades da Lagoa Bonita. Um homem de prenome Rafael, de 22 anos, foi a vítima. E um dos casos que chamou a atenção desse emaranhado de casos, 48 casos de homicídios em Linhares, hein? E um deles praticado por um menor, gente, de 15 anos de idade. Ele disse que matou. Vamos acompanhar. No IASES de Linhares está mais um menor de 15 anos de idade, levado pelas autoridades pela prática de homicídio na cidade. Ele se junta a outros que estão na mesma situação. Internação por períodos que vão a, no máximo, 3 anos. Em um dos casos do mês de maio, a polícia desvendou um assassinato registrado no bairro Nova Esperança, onde a dúvida era, até agora, quem matou. A vítima foi Rafael Franco de Jesus, de 22 anos, morto com 3 tiros na Avenida Lagoa Bonita, numa manhã de domingo. A Delegacia de Crimes contra a Vida concluiu que o autor dos disparos foi um menor de 15 anos. Esse homicídio aí foi mais um caso rapidamente solucionado pela Delegacia de Crimes contra a Vida. E logo depois do fato, nós identificamos um adolescente como autor dos fatos. Ele foi reconhecido na cena do crime e rapidamente concluímos as investigações e pedimos a internação do adolescente. A Vara da Infância e Juventude decretou a internação do adolescente e nós estávamos à sua procura. Felizmente, na segunda-feira, em uma abordagem da Polícia Militar, esse adolescente foi apreendido e ele estava portando a arma de fogo utilizada no crime. Foi ouvido pela Delegacia de Crimes contra a Vida, confessou o delito de forma fria, e disse, inclusive, que a arma que estava com ele naquela oportunidade tinha sido a mesma utilizada no crime. Na oitiva, o menor VSB confessou que matou porque tinha tido uma discussão com a vítima, uma versão que não convenceu o delegado do caso, que representou pela internação dele. De acordo com o adolescente, ele já havia discutido anteriormente com a vítima, e nessa discussão a vítima o teria jurado de morte. No dia 16 de maio, num domingo, então, a vítima passava por um bar no bairro Nova Esperança, e o adolescente viu essa vítima nesse bar. E o adolescente aproveitou a oportunidade, a distração da vítima que estava nesse bar, e como segundo ele já tinha sido jurado de morte, friamente foi e sem oportunidade de defesa, assassinou a vítima. Não foi fácil chegar até o menor. O delegado afirmou que as denúncias de moradores do bairro possibilitaram a apreensão. Pois é, e este programa que sempre está abordando o caso do menor, ele deixa claro que no momento desse o menor vai e pratica um homicídio dessa forma, ato brutal, né, que precisa ser coibido. É impressionante, não é? E essa questão do menor, ela está
deixando de ser tão complexa e as decisões estão sendo tomadas. Olha, eu quero saber também, repórter Cláudio Henrique esteve visitando a nossa comunidade porque aconteceram 6 roubos em 48 horas aqui na cidade. Ação de ladrões fizeram uma festa, hein? Eu quero saber, Cláudio Henrique, no Ronda. A insegurança tomou conta dos moradores do residencial Fonte Grande, na região do bairro Movelar. A aparente tranquilidade que se vê durante o dia é quebrada pela ação de criminosos no período da noite. Só nesta madrugada foram 4 ocorrências de arrombamentos no local. Nesta casa, as marcas da tentativa de arrombamento ficaram na janela da sala. O bandido só não teve sucesso porque o morador acordou e frustrou o roubo. Durante essa madrugada foram 2 tentativas, uma na minha casa, uma no vizinho aqui, e 2 assaltos entraram, teve 2 entradas em 2 residências. Agora, você acha que isso pode ser uma ação coordenada ou foi coincidência? Rapaz, eu creio que deve ser de 6 para cima, porque foi em torno de 3 horas da madrugada. E 4 casos na mesma madrugada não foi 1 nem 2. Eu creio que seja muito mais de 2. Já este outro morador não teve a mesma sorte. Os criminosos invadiram a casa dele e levaram vários equipamentos eletrônicos. Infelizmente é muito triste, porque não roubaram apenas utensílios domésticos da minha casa, roubaram equipamentos meus de trabalho, né? Tudo aquilo que tem a ver com a minha renda mensal e é muito complicado, é muito triste mesmo. Deixa uma insegurança grande, né? É demais, é lamentável, muita insegurança. No chão ficaram as marcas deixadas pelos criminosos que, mesmo com o morador em casa, tiveram a tranquilidade de entrar pela janela e fugir com os equipamentos. Segundo os moradores, só nas últimas 24 horas foram pelo menos 6 ocorrências. Em 2 delas, os criminosos tiveram êxito. Eles reclamam deste mato alto aqui nas proximidades do bairro Fonte Grande, além das construções, é claro, são muitas construções aqui no bairro que são usadas como esconderijos desses criminosos. Nós tentamos, mas não conseguimos falar com o comandante da companhia responsável pelo policiamento da área. A sede da companhia fica no bairro Linhares 5, vizinho ao Fonte Grande. O efetivo daqui atende a pelo menos 10 bairros da sede, além da região de Córrego Farias. E nós registramos para fechar o programa que a oportunidade continua fazendo a vez do ladrão. Viu que matagal? O cara achou a vez dele, foi lá e fez 6 de uma vez. Olha, o Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho. Lembrando, nesta quinta-feira os nossos horários serão horários normais. Um grande abraço. Linhares se vê aqui, tchau.